Bom, João Paulo, a primeira coisa que eu acho que você tem que fazer aqui, na verdade, é definir qual é essa área que a gente quer exportar para o Photoshop. Acho que você já deve ter definido isso aqui nesse A1 mapa, não foi? Tá. Então, isso é a área de exportação? Sim. Só que vai modificar. Ok. E aqui é um layout que não está funcionando. Então eu vou deletar esse layout. Ok. E aqui, Outra que tem isso a aqui imagem são sobreposições. Então, para fazer o bacalhau. Tá, mas esse bacalhau a gente não vai usar agora. E isso daqui é a imagem que não está. Agora só Tá. arrasta, muda. Agora, olha só, calma. Agora, qual que é o ponto aqui, né? Então, isso já é uma área sua pré-definida de trabalho, né? Eu só vou fazer uma coisa aqui. Caramba, cara, eu vou... Bom, eu acho sempre legal, cara, a gente ter no Model Space também uma referência do que é essa área daqui que você selecionou. Então eu vou fazer um retângulo aqui, olha, só para me ajudar. O que é a sua viewport aqui? É isso daqui, né? Ok. Tá. Beleza. Aqui eu vou deixar uma linhazinha só para me ajudar aqui. E beleza. Então, eu sei que a minha área de intervenção, a área que eu estou efetivamente usando desse desenho, não vai muito além disso, certo? Então eu já deixo isso aqui lá no layout, no Model Space, que é para eu ter uma ideia melhor se eu quiser, por exemplo, limpar o meu desenho. Né? Ok. Então, olha, agora a gente tem um layout, né, com tudo mais ou menos já configurado. A primeira pergunta que você me fez era como a gente pode, por exemplo, mudar a cor das camadas só numa viewport, tá? Então, para isso, vamos fazer o seguinte: vamos criar uma cópia desse A1. Vou acessar ela agora aqui. Eu posso até, ao invés de criar uma cópia dela, eu posso, ao invés de criar uma cópia do layout todo, eu posso criar uma cópia da viewport, mantendo ela no mesmo layout, se fosse o caso. Então, por exemplo, aqui, ó, eu entro no meu quadro de layer, né? E nesse quadro de layer, eu venho com ele, venho andando aqui, ó. Você vê que aqui é a cor principal da layer. Se eu tô com o meu cursor dentro da viewport, como é o caso, ele já sabe qual viewport está ativo. Então, se eu vier aqui, olha, e selecionar todas as layers, Ctrl A para selecionar tudo, né? Viewport Color, eu já posso vir aqui e colocar aqui um tom de cinza em todas elas. Pronto. Entendeu? Agora eu já tenho aqui uma viewport onde eu estou visualizando as mesmas informações vetoriais, mas com características diferentes da outra. Né? Só para a gente ver aqui, né? Vou levar ela aqui para cima da outra. Aqui. Eu acho que eu alterei a escala dela. Alterei um pouquinho a escala dela. De qualquer forma, cada viewport pode ter uma configuração de cor, espessura diferente para cada layer. Bom, o que a gente está querendo agora, eu vou aproveitar que eu copiei que eu fiz essa cópia do layout e vou isolar dentro desse layout
por exemplo, o que você tá... Ah, caramba, você tá... Isso também não pode, cara. Você tem que estar sempre com ela travada, tá? Senão, se ela não está travada, corre um risco muito grande. Vou deletar isso daqui, porque eu não estou confiando nela. E vou copiar de novo. Se ela não está travada, corre um risco muito grande de você perder essa escala. Então é essencial que a viewport esteja travada. Para isso você pega ela aqui, ou você seleciona ela em propriedades e procura aqui, ó, Display Locker, yes. Ok. Então, vamos dizer aqui que eu quero pegar só o meu meio fio. Eu estou vendo que você usou, tem duas camadas diferentes para mostrar o que é o meio fio, né? Uma é essa P11 e a outra é essa P4. Então, como o meio fio para mim é tudo uma coisa só, eu vou isolar as duas. Eu fiz devido a... Você repara que agora, olha, você tem um problema aqui, cara. Que como você fez em relação à espessura e não em relação à característica do objeto, você não isolou, por exemplo, olha, você tem uma... o lote é um outro tipo de objeto completamente diferente do meio fio e ele está na mesma camada, entendeu? Acho que esse lote é muito importante, mas ele devia estar em outra camada. Sim. Diferente da de... Exatamente, né? Isso aqui, não sei, vai ficar estranho no Photoshop esse ciano, né? Essa cor ciano da caixa de rolamento. Então eu vou alterar ela aqui. Vamos pegar aqui. Repara que ela não está ligada ou desligada. Ela está ligada e desligada na viewport. Então New Viewport. Gente. Então, o que aconteceu aqui foi que ela tá congelada na viewport. Repara que essa P2, ó, a camada está ligada, olha aqui, ó, a lâmpada, mas a viewport está congelada. É isso que está acontecendo aqui, entendeu? É diferente quando você isola ela no Model Space, você desliga. Aqui ele congela ela numa determinada viewport. Então, eu venho aqui, olha, e... Cadê? Viewport. Gente, realmente não adianta pedir silêncio lá na outra sala, cara. Aqui, Viewport Freeze. Então eu posso organizar meu quadro de layers pela Viewport Freeze, tá vendo? Você congelou tudo agora. Menos. Exatamente. Agora eu posso vir aqui, olha, e na Viewport Color eu posso mudar isso. Se eu quiser eu posso botar ela 252 também, igual ao outro. Pronto. Agora eu tenho um objeto mais homogêneo para eu trabalhar no Photoshop. O que não vai ficar legal aqui nesse Photoshop? Não vai ficar legal porque você não isolou, você não fez as camadas pelo objeto que elas são, que é o mais certo. Você fez as camadas pelas características de impressão, né? Então, o legal é você colocar uma camada pelo tipo de objeto, entendeu? E sim, diversos tipos de objeto podem ter as mesmas características de impressão, mas isso a gente deixa para definir na viewport, entendeu? Vamos dizer que se eu quero ver detalhadamente lote a lote, então é só eu pegar uma viewport e botar a camada de lotes numa outra cor, por exemplo, um amarelo, tá? Bom, de qualquer modo, vamos lá. Agora, o ponto que é exportar isso para o Photoshop. Exportar isso para o Photoshop geralmente é uma impressão. Pode-se usar o DWG para PDF, mas o ideal é o PostScript Level 1. Funciona melhor. Tá? Ou Level 1 ou o Level 2. Eu estou só aqui com o Level 1, se eu não me engano. Tá? Então, vamos dar um preview aqui. E o que houve? Por que não saiu nada impresso? Provavelmente porque a camada estava configurada para não ser impressa, é isso?
Tá? Esse negócio aqui também eu quase nunca uso. É muito raro eu usar isso aqui. Pronto. Tá? Ok, então vamos lá. O ideal, cara, é isso aqui, tá? Você já ter definido isso e essa configuração ser a mesma de todos os layouts. Entendeu? Ó, repara aqui, ó. Olha o que aconteceu aqui, ó. Aconteceu uma coisa aqui que eu não estava prevendo. Ó. Tá vendo essa linha tracejada? Essa linha tracejada é a área de impressão dessa impressora virtual. Que é um negócio meio estranho, né? Como é que uma impressora virtual... Por que uma impressora virtual precisa de uma área de impressão, né? Daí, eventualmente, eu acabo usando um outro tamanho qualquer, ou... não pode ser esse daqui. Vou colocar aqui um A0. E vou colocar aqui em vez de layout, vou colocar um window e vou centralizar a impressão. É legal que aí até no Photoshop fica com um espaço assim de folga para eu trabalhar no Photoshop. Tá? Carimbo, eu ainda não trabalho com carimbo nessa imagem, nessa base. Porque o carimbo eu posso fazer ele em outra mídia, até mesmo no CAD, entendeu? Essas bases que você produz coloridas aqui, elas podem até ser usadas no próprio AutoCAD, entendeu? Então você não precisa do carimbo nela, você só precisa da imagem, mesmo porque você pode gentilmente variar a escala dela, entendeu? Então vamos levar isso daqui para o Photoshop. Ctrl P, PostScript Level 1. Mas a escala gráfica eu levo também? Não precisa, porque a escala gráfica, você deixa ela para você está fazendo uma base colorida, entendeu? Você está fazendo um mapa colorido. Ele ainda não precisa dessas notações gráficas. Né? A escala gráfica, norte, isso tudo você pode colocar na mídia final, que você vai fazer uma imagem. A mídia final, ela contém imagem, caractere, vetores, eventualmente. Entendeu? Então, ó, jogando aqui, João Paulo... Encapsulate PostScript, save, ok. Então, o que ele gerou agora foi um arquivo vetorial. O EPS é um arquivo vetorial e esse arquivo vetorial ele vai ser convertido pelo Photoshop numa imagem. Então eu venho no Photoshop e posso ir direto em abrir. Ok, então vamos lá para a minha área de trabalho. Tá ele aqui, né? Olha lá, o Photoshop já até fez um preview. Agora olha só o que ele está me dizendo. Olha. Ele está me dando o tamanho em pixels, 14.000 é muito pixel, tá? E em centímetros ou milímetros, se eu quiser, tá? Repara que como eu configurei para um A1, ele deu esse tamanho todo. Tá? De qualquer modo, o máximo de resolução que você vai usar é os 300 dpi, os 300 pixels por polegada. Não precisa mais do que isso. Tá? Se você ampliar essa escala, por exemplo, ela está agora em que escala esse mapa? 1, 2 e 500. Se você quiser botar para 1 para 2000, provavelmente essa resolução vai cair, porque você está ampliando a imagem impressa. Deve cair para 200 dpi. O mínimo para se usar é 150. Entendeu? Então, se você jogar para 1 para 2000, por exemplo, você achar melhor, não, vamos fazer 1 para 2000. Tudo bem, não tem problema. Mas o ideal é você
ter essa escala pré-definida antes de começar esse processo de passar para o Photoshop. Então eu vou dar um OK, aí o Photoshop está agora transformando os vetores em uma camada, entendeu? Em uma camada de Photoshop, de imagem, ou seja, ele está convertendo os vetores em pixels. Tá? Parece que não tem nada, né? Vamos fazer aqui no Photoshop, olha, aqui camadas, Layer 1, geralmente eu chamo essa camada de vetor ou então EPS, entendeu? EPS geral. Às vezes eu coloco assim, EPS só das vias, EPS só das quadras, EPS só, entendeu? Camada por camada. Dá uma hierarquia pro arquivo. Organização. Para facilitar o meu trabalho de pintura. Vou colocar aqui agora, olha, um fundo branco. Um pouquinho. Então, ó, fazendo uma camada aqui, que é um fundo branco. E vou jogar essa camada para baixo, obviamente. Tá aqui o material que você produziu. Agora, por exemplo, eu quero aqui pintar as caixas de rolamento. Então, eu venho aqui, ó, eu gosto de organizar. Então, esse esquema que eu coloquei no quadro, por exemplo, o que é a rua? Né? A rua agora eu fiz uma pastinha para a rua, entendeu? Agora eu vou fazer uma camada que eu vou chamar de não é efeito que eu quero dar ainda, é só o nome. Vou chamar ela de caixa de rolagem. Ok. Então, olha, eu estou trabalhando nessa camada, o meu EPS está lá preservado. Ok? Você pode até trancar a pintura no EPS. Então, uma maneira fácil de fazer isso, de fazer essa caixa de rolagem. Eu venho aqui no baldinho, ó, e vou pintar com o foreground color, vou considerar todas as camadas visíveis e vou considerar as áreas contíguas. Então, se o seu desenho de CAD for um desenho limpo, eu clicando aqui com o baldinho, ó, eu já vou, entendeu? Uma outra coisa que eu gosto de fazer às vezes, ó, é botar um caps lock, que aí o baldinho some e fica uma cruzinha, que é algo um pouco mais preciso. Tá. Tá vendo? Opa, ó, aqui, ó, por que deu errado? Porque esse canto aqui no seu desenho está aberto, entendeu? Tá ali diferente lá. Então, isso é uma coisa que você tem que ter em mente na hora que você for pintar. Mas então, a questão é essa, por exemplo. Quando eu vou levar para a pintura do Photoshop, eu não preciso ter cuidado na questão da pena. Na pena, não. Mesmo porque, cara, você pode depois botar essa imagem por baixo dos vetores de Photoshop, entendeu? E aí você usa o CAD de novo, só que você usa por baixo uma imagem e por cima os vetores. Fica um desenho muito bacana, entendeu? Por exemplo, isso aqui é um arquivo em que o autor desse arquivo, quando mandou para a revista Domus, ele fez isso. Olha. Eu tenho um desenho muito preciso, que são só as linhas. E eu tenho... pode ou não ter espessura essas linhas, não importa. Mas toda a parte de sombras, toda a parte mais de textura, são imagens por baixo desse desenho. Então, terminando esse desenho daqui, terminando esse trabalho de texturização do desenho urbano, né, do mapa urbano, você pode levar ele de volta para o CAD. Outra maneira de fazer isso, fazer ele 100% vetorial, fazer ele 100% no Illustrator, entendeu?
Também funciona? Também funciona, mas aí você tem que acrescentar mais um software à sua gama de trabalhos, né? Ao seu leque de softwares, é mais uma linguagem. E a outra coisa complicada aí, se você acrescentar o Illustrator. O Illustrator, depois, ele não trabalha, por exemplo, com pincéis, com os brushes, né? Questão da vegetação. A questão da vegetação, por exemplo. O que é interessante do Photoshop? Interessante do Photoshop, como você conhece, você está no CAD, vamos lá para o CAD. O que eu quero para o meu trabalho agora é uma imagem aérea só dessa região daqui. Então eu vou no meu Google Earth Pro ou eu vou no meu Google Earth gratuito e faço uma imagem aérea só para essa área. Quer dizer, na verdade, sempre sobrando um pouquinho para as laterais. Depois, eu venho no Photoshop e encaixo essa imagem aérea aqui. Com essa imagem como uma camada do Photoshop, eu posso usar aquele truque que eu te falei. Eu vou pegar 2 tons de verde da minha imagem, né? Na verdade, eu puxo o tom de verde aqui, né? no meu conta-gotas. Né? Seria um tom, por exemplo, um tom mais escuro E o de baixo é diferente. e um tom mais claro. Ele vai aplicar os dois? Inverter. Aí, o que acontece? A gente tem diversos tipos de pincel. Onde que você seleciona o pincel ali, né? Não, desculpa, na verdade eu fiz um pouco rápido, né? Como é que é o pincel? O pincel eu venho aqui e com o botão direito, ele aparece isso daqui. Depois de ter selecionado ele, aperta o botão direito. Aperta o botão direito, você chama o menu. Aí olha isso daqui, ó. Tá? Agora, repara que eu estou trabalhando numa escala, ó. Você vê que ali, ó, já aparece o tamanho da arvorezinha, né? Sim. Só que ela está grande demais, né? Ó. Né? Prefiro uma arvorezinha menor. E aqui, esse pincel, ele vai ter diversas, eu posso usar diversas configurações dele. Tá? Aí você vem nesses itens aqui e configura o pincel. Se você quer deixar as arvorezinhas mais próximas, se você não quer que ela rotacione. Repara que tem várias aqui, né? Palmeira, né? Tem tudo aqui. Isso já é nativo? Não, isso não é nativo. Isso você precisa pegar, né? De qualquer forma, olha. Entendeu? Então, é algo que quando você está usando um tablet, ou seja, um tablet da Wacom, que é, por exemplo, sensível à pressão, fica muito bom. Quando você usa um tablet da Wacom, esse pincel fica sensível à pressão. E aí você pode configurar, por exemplo, o tamanho da árvore é maior ou menor de acordo com a pressão que você aplica, né? É muito mais interessante quando você trabalha assim, né? Repara que essa árvore daqui, ó, ela tem algumas configurações de pincel também que eu ainda precisava ajustar, mas você configura o pincel para ele pegar as duas cores e não para variar uma cor diferente para cada árvorezinha, né? De qualquer forma, é com esse material que você faz uns produtos sinistramente bons, entendeu? Muito tem até bons. para corte, né? Tem até para corte, Ó, tá vendo? Esse pincel, ele tá usando, ó, as duas texturas aqui, tá vendo? Diferente do outro, ó, que variou em espécie, esse daqui variou em textura. Né? Tá vendo? Fazendo isso, qual que é a primeira coisa? A primeira coisa você não pode cair nessa sedução de sair usando esse pincel e já botar árvorezinha e tudo. A primeira coisa é fazer a base colorida, entendeu? A base é aqueles itens ali. O que é a rua? Bom, a rua é caixa de rolagem e passeio. Então, vamos preencher tudo que for caixa de rolagem, depois preencher tudo que for passeio. Depois, espaço de uso privado.
Depois, as edificações. Entendeu? Preciso manter tudo numa mesma imagem? Não, olha só, vamos lá. Esse é o segundo ponto. Digamos que você quer agora botar um outro... Você vai ter tudo no mesmo arquivo de Photoshop. Sim. É basicamente uma mesma imagem, mas ela pode ter várias impressões diferentes. Entendeu? Na verdade, você tem que ter aqui dois produtos. Um é como é que é o terreno hoje. Então, é uma planta com essas mesmas características, caixa de rolamento, passeio, espaço público construído, do existente. A segunda planta é o do proposto. Entendeu? O que você precisa, né? Vamos olhar aqui. Me diz uma camada, por exemplo, eu quero uma camada do espaço verde. Me fala o nome de um espaço verde aí, por exemplo, para preservar. Qual que é o nome da camada? P2. P2. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos copiar esse layout. Tá? Ó. E agora, dentro da viewport, repara aqui, ó, selecionei a P2. Agora eu vou falar assim para o CAD, ó. Seleciona, inverter a seleção. Pronto. Ficou só a P2 selecionada, né? Uhum. Vou congelar todo mundo na viewport e vou descongelar só a P2. Olha lá. Certo? Agora, olha, isso daqui é o meu elemento de encaixe para o Photoshop. Então vamos lá. Imprimir. Mesma configuração de impressão. Ok. Engraçado. Era para ele já... botou, tá vendo? O sufixo desse EPS corresponde ao nome do layout. O que me ajuda bastante, porque ele já está... configurado. Eu não preciso renomear o arquivo, né? Uhum. Então pronto. Foi o arquivo. Agora eu já vou para o meu Photoshop, olha. Deixo esse arquivo aberto aqui do lado. Já posso até, de repente, até salvar ele, né? Melhor. Né? Já salvo o meu arquivo PSD, ok. Para não perder esse trabalhinho que eu fiz. Agora vamos lá. De novo, ó. Abrir. Foi esse aqui, né? O último. Sim. Mesmas configurações de abertura. Não modifico naquilo. Não mexo naquilo. Eu mexo naquilo a primeira vez. Por isso que é importante a gente definir tamanho de impressão, essas coisas todas. Porque eu não estou trabalhando com vetor. Estou trabalhando com imagem. Então, a escala importa para a imagem, senão perde resolução, ou o oposto. Eu estou trabalhando com uma resolução que eu não vou precisar usar. Né? Então, olha só. Isso é uma outra camada. Eu pressiono Shift e eu arrasto ela para o outro desenho. Como o Shift... Bom, deu aquele problema porque o computador está muito lento. Então o Shift não foi pressionado, né? Geralmente quando você arrasta de um para o outro com o Shift pressionado, ele já encaixa direitinho. Mas repara que mesmo sem o Shift ter ficado pressionado, olha, ele sabe que eu estou encaixando um com o outro, ele sabe que as dimensões são exatas. Então, esse novo arquivo, olha, que você chamou essa camada de P2, que é alguma vegetação que eu não sei qual é, já encaixou direitinho, né? Agora, o problema, João Paulo... Bom, cara, o nosso Photoshop aqui está travadinho da Silva. Deixa ele quieto. Mas você entendeu isso? Essa importância de... Porque uma vez que esse layout está configurado, você depois consegue atualizar o teu desenho base de Photoshop, usando o material do CAD. Finalizando o desenho de Photoshop, você pode fazer como aquele autor dos desenhos vetoriais e levar ele de volta para o CAD. Entendeu? Tá? Uma coisa que eu queria te explicar ainda, mas o Photoshop está aqui travadíssimo, é como colocar efeito em cima do Photoshop.
entendeu? Você pode, por exemplo, no Photoshop deixar uma cor única, se sobrepondo a todas as cores da camada. Isso é útil. Você pode colocar sombra. Esse daí é um detalhe que eu queria ver. Então, olha só, a gente estava aqui falando, né, por exemplo, isso daqui é a layer da caixa de rolagem. Eu fiz uma bobagem aqui, né? Eu passei as árvores, eu saí desenhando a árvorezinha em cima dessa layer. Tá? Nenhum problema, né? Ou apaga a árvorezinha, ou você pode também dar isso o Photoshop também tem, né? Layer via cut. Pronto. Né? A árvorezinha já está em outra layer. De qualquer modo, a caixa de rolagem, eu posso usar esse menu aqui, olha. Isso aqui é um menu de efeitos. São efeitos que eu aplico sobre tudo que está nessa camada. Por exemplo, eu posso colocar aqui, mandar, não, eu não quero, essa camada pode, se ela tivesse multicolorida, com várias cores, e eu quisesse que ela tivesse uma cor só, eu falo para ele, Color Overlay. Que tipo de cor? Cor que eu quiser. Entendeu? Isso é útil, por exemplo, para quando eu for decidir entre a cor do passeio e a cor da caixa de rolagem, em contraste com as outras cores. Eu coloco um efeito sobre a camada. Porque aí não está modificando só a seção, né? Tudo que corresponde a essa... Tudo que está nessa camada, inclusive essas arvorezinhas que eu tinha feito aqui por engano. Tudo que está nessa camada vai ser sobreposto com esse cinza. Outra coisa que a gente costuma fazer muito, para dar a ideia de que é uma caixa de rolamento. Vamos botar uma cor mais suave, tá? Eu nunca trabalho com uma cor muito pesada. E aí você pode colocar, se você colocar um Drop Shadow, ele dá a sensação, olha bem aqui embaixo, né? Ele te dá a sensação que ele está voando, né? Enquanto que se eu tiro o Drop Shadow, coloco o Inner Shadow, ele te dá uma sensação mais de que ele está é um furo. Agora, clica sobre ela e modifica um pouco essas configurações. Elas sempre são interessantes de modificar, tá? Então, tipo, distância. Essa sombra, ela tem que ser algo, cara, muito, muito, muito sutil. Entendeu? É muito sutil. A pessoa que está observando isso, ela conscientemente nem percebe esse efeito. Entendeu? Se você coloca isso muito grande, vira um buraco, né? Uhum. Então tem que ser muito sutil. Tipo isso. A opacidade dela também, olha, por aqui, é algo que a gente nem vê. Entendeu? É muito sutil. Né? Aqui, bom, tem que apagar. Botei uma borrachinha aqui, né? Vou apagar essas. Ou então usando o laço, né? Que é melhor. Você tem que ficar ligado se você está ou não usando uma determinada layer, né? Tem que estar sempre ligado no quadro de layer aqui, o que está ativado e o que não está. Entendeu? Olha, já dá outra cara completamente diferente do desenho, né? Completamente diferente. Entendeu? E você começa a fazer um desenho de muita qualidade. Por exemplo, aquele passeio que, buscar um exemplo que você também falou, do highlight, né? São várias ripas de madeira. Não dá para eu fazer aqui? Eu acho que essa escala, ela ainda é muito ampliada. É muito ampla para aquilo aparecer, tá? Isso, por exemplo, olha, aonde eu faria isso, por exemplo? Eu acho que aqui, por exemplo, no momento que tem uma ciclovia cruzando uma via de pedestres, é como se fosse uma faixa de pedestres, ou aqui, por exemplo, né? Então, sei lá, eu acho que isso daqui, pode ser um desenho. Peraí, vamos chamar essa camada daqui. Opa, pronto. Agora sim. Só apareceu um ícone novo aqui no começo. Esse daí é Constraints.
serve para pôr nenhum. Olha, por exemplo, ó, quer trabalhar com uma coisa parecida, isso aqui já é bossa, né? Eu não preciso me preocupar para agora, isso acho que até trabalha, né? Fica bonito, né? Então, vamos lá, aqui, boundary, new, pick points, seria este. Poxa, pelo jeito o teu constraint aqui tá me atrapalhando bastante. Porque geralmente eu coloco uma boundary e aí ele já faz a... Qual é o teu 2011? 10, né? 2010. É que isso daí vem no 2011 pra frente. Mas enfim, não tá ajudando, né? De jeito. Eu não gosto dessas novidades do CAD. Não, acho que não serviu pra nada. Eles estão sempre querendo que você atualize o teu CAD. Enfim, isso daqui eu estaria desenhando aqui uma faixinha de pedestres, né? Aquelas linhas. Eu não acho que seja esse o momento, entendeu? Eu acho que o que você pode até desenhar, olha, por exemplo, vamos dizer que você desenhou aqui você está desenhando uma ciclovia. Isso era outra coisa que eu queria falar para você, né? Então, tipo, vou fazer aqui uma camada de ciclovia, né? Como é que eu trabalho o meu desenho viário? Vou botar ela vermelha aqui só para a gente visualizar isso, deixar ela ativada e botar ela com uma espessura legal. Aqui. Então, pode até ser fino. Enfim. Olha, eu vou trabalhar com essa ciclovia. Então tá aqui, engraçado que ela... nessa viewport. Já veio forçado. Tá vendo esse quadradinho aqui, João? Uhum. Significa que ela tem isso aqui, olha, tudo isso aqui chama-se viewports overrides. Eu posso vir aqui, ó, e remove viewport overrides para selected layers, tá vendo? Todas ou somente essa? Isso. Pronto, ó. Viu? Agora ela vai ficar vermelha. Beleza. Tá? João, a maneira que eu desenho às vezes o meu traçado viário, vou fazer um traçado viário bem maluco aqui, tá? Ó. Isso daqui, aí tipo, beleza, isso aqui vai ser uma ciclovia. Aí, puxa, aqui precisava ser precisa ter uma curva aqui, né? Que eu quero cruzar isso assim. Então, ó, isso é uma primeira ensaio do meu caminho, tá? Aí eu venho aqui, ó, e faço um arco. Eu acho que esse arco aqui, é uma boa ideia, ele tem um bom raio para eu aplicar para essa curva. Então eu dou uma olhada nele, ó, raio 7, e uso fillet, raio 7. Entendeu? Agora, aqui, puxa, aqui eu quero uma curva mais suave. Ó, acho que é assim. Qual o tamanho dessa curva? Raio 207. Então, apago ela, ou não, né? Deixa ela aí. Ups. Fillet, raio 200. Entendeu? Uhum. Né? Esse daqui eu já sei de cabeça. Aqui vai ser 6 metros, vai. Pronto. Quando eu termino esse traçado, isso aqui é um eixo. Eu posso tanto elaborar mais em cima desse eixo, elaborar eu digo, criar em vez de criar mais 2 poligonais ou uma outra e fazer uma via com uma bossa assim, que aumenta e diminui de acordo com as minhas intenções de projeto, ou se for um traçado viário careta, como pode ser uma ciclovia ou uma via, eu transformo isso daqui numa polyline,
Então, tem esse comando aqui, ó, PE, aí tem um subcomando do PE, que é o múltiplo. Tá vendo? Eu deixei clicado e ele chamou. Ou eu chamo assim, né? Polyline Edit, PE, múltiplo, e aí eu seleciono vários objetos. Tá? Agora, ó, que eu selecionei tudo que eu queria, eu vou converter isso para uma única polyline. E join. Pronto. Tá? Você apertou Enter. Join e Enter. Né? Você vai, se quiser, você pode usar isso daqui. Aí ele vira uma única polyline. Aí essa única polyline pode ter uma espessura. Global Width. Qual que é a largura da ciclovia? 2.4. Aí quando eu levo isso para o Photoshop, eu nem preciso pintar ela, entendeu? Né? Obviamente que aqui, né, aqui ela está cruzando a rodovia. Então, no meu projeto, eu vou interromper a rodovia aqui. Né? Então, eu já faço isso aqui. Ops. Porque às vezes, né, o coisa não funciona direito. Né? Então, aqui já vem com o pincelzinho, já coloca ele na camada certa, entendeu? Ó, pronto. Entendeu? Bom, por exemplo, e tem gente que usa, às vezes usa a linha como várias bolinhas pontilhadas ou tracejadas. Isso no Photoshop é possível também? Não. Isso você tem que fazer aqui. Isso você tem que fazer com vetor. Entendeu? Você tem que trabalhar isso aqui, ó. Entendeu? Tá? Aí é essa chatice aqui do CAD, entendeu? Daí, nesse ponto, o Illustrator faz o Photoshop comigo erro. O Photoshop eu já tentei de tudo para fazer linha tracejada nele, não rola, tem que ser no Illustrator. Já é outro software. O comando que você usou aí para congelar o layer, por exemplo, acho que no meu, eu acho que é de coisa diferente. Ele sempre tem uma sub-rotina, tá? Deixa eu parar essa gravação.